Oi, pessoal, tudo bem? Gente, a gente vai ter uma aula aqui agora, tá? Não vai ser muito extensa, mas eu vou tentar ajudar as pessoas aí que estão com dúvidas o que fazer quando chegar a nomeação, tá? Então, assim, quando chega a nomeação para você, eu costumo dizer que já começa a análise do perito ali, na própria nomeação. Por quê? Porque tem alguns passos que você precisa seguir para que você consiga fazer pelo menos a petição de aceite. A petição de aceite é a primeira petição que você utiliza quando você vai se manifestar depois da sua nomeação, tá bom? A próprio nome já diz, petição. O que é petição? É o ato de pedir, tá? Então ali você vai fazer a petição para que você possa se mostrar lá para o juiz se você vai aceitar, se você não vai. Mas antes disso, o que está acontecendo muito, que é muitas pessoas vêem a nomeação, ficam desesperados, com medo de perder prazo, do juiz nomear outro no local, e já vai correndo fazer a petição de aceite genérica, sem fazer a pré-análise do processo, onde a pessoa às vezes aceita a nomeação que nem é da área dele, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando chega a nomeação para vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler o despacho. Lá o juiz vai estar falando a perícia que está sendo designada, tá? E o seu prazo e tudo mais que está lá para que você precisa entender, tá bom? A hora que você viu o despacho, a primeira coisa que você precisa fazer é o juiz ele vai determinar a perícia. Vai estar escrito se é perícia grafotécnica, papiloscópica, documentoscopia, e lá você vai saber se é a sua área ou não. Você viu a nomeação, é a sua área, é uma perícia grafotécnica, por exemplo, o que é a segunda coisa que você vai fazer? Viu o despacho, viu o prazo, viu o que o juiz determinou, tá? Você vai lá na petição inicial e vai ver o que o autor está pedindo nesse processo. Normalmente é o autor que está pedindo algo e lá você vai descobrir se é um contrato, 2 contratos, 3 contratos. Por quê? Porque normalmente eles vão colocar lá, por exemplo, o que eu tenho muito caso de banco, por isso que eu dou muita... exemplo de banco, né? Então tá lá, a Joana moveu um processo contra o banco Fora Finha porque ele está descontando um valor de empréstimo que ela não solicitou. Quando você vai ver na petição inicial, a Joana ela vai estar falando se são um empréstimo, se são 2, se são 3, entendeu? E cada empréstimo gera um contrato. Não tem como ser um contrato para todos os empréstimos. Então aí você já vai saber quantos contratos ela está falando ali, quantos laudos você vai precisar fazer. Depois que você viu isso na petição inicial, você vai descer, e você vai descer, que eu falo assim, na hora lá do passo a passo. E você vai ver quais os documentos que a autora, ou o autor lá, colocou no processo. A petição, a procuração que assina pelo advogado, normalmente está ali. Tem assinatura do autor. Você já vai abaixar porque vai te interessar. Declaração de hipossuficiência, que é a declaração de pobreza quando a pessoa é assistida pela justiça gratuita. Você também vai abaixar. RG e CPF dela, você também vai abaixar. Porque aí você já vai ter elementos, documentos para que você possa usar na sua análise, certo? Da própria pessoa autora. Aí você abaixando mais embaixo, você vai ver lá que provavelmente vai ter uma contestação da parte do banco e você vai ver que ele colocou o contrato de prestação de serviços. Às vezes até a própria parte autora já coloca, falando que aquele contrato não é dela. E às vezes o banco vem e já fornece o material que a gente chama de peça questionada. Quando você chega nessa parte, você vai verificar se ela está em boas condições, ou seja, uma resolução que dê para você fazer a sua análise. Se ela estiver em boa resolução, bacana. Se ela não tiver, é necessário que você coloque na sua petição inicial o pedido para que eles encaminhem para você via correio a documentação da peça questionada para melhor análise ou que melhore a resolução em 1.200 dpi. Deu para entender, pessoal? Essa é a primeira análise que vocês vão precisar ver. Vocês também precisam ver se é justiça gratuita que vai fazer o pagamento. Então, por exemplo, o autor está pedindo perícia grafotécnica, o juiz decidiu lá no despacho que quem vai pagar a perícia, por exemplo, seria o autor. Tá, então ele é assistido pela justiça gratuita, então você já sabe que vai ser pago pela justiça gratuita. Normalmente, o que a gente vai pedir na proposta de honorários? O teto máximo da justiça gratuita que seja determinado pelo juiz, tá bom? E pessoal, nesse momento, a petição, ela tem que ser instruída com todas essas partes que eu passei para vocês, tá? Ah, Priscila, eu já posso agendar de coleta de padrões? Normalmente, não. Tá? Primeiro você vai fazer a petição de aceite, você vai propor seus honorários. Quando for aceito, aí sim
eles vão reservar os seus honorários e posteriormente a isso você vai iniciar os trabalhos, que é a próxima parte da coleta de padrões, tá? Aonde a coleta, vocês têm que marcar a coleta de padrões, de preferência remota, se for da sua cidade presencial, não precisa de um escritório físico, você vai poder fazer totalmente home office se for longe, né, da sua cidade, e se for da sua cidade você pode utilizar uma sala do fórum. Vá até o fórum, manda e-mail, entre em contato para saber como que você pode reservar a sala para perícia naquele dia, naquele horário, tá bom? Sempre é importante também vocês, quando vocês agendarem a coleta de padrões, colocar na sua petição que será encaminhado também via e-mail para tanto parte autor como o réu, as informações que você está colocando ali no processo, para que eles possam confirmar a coleta de padrões nesse dia que eles vão estar presentes, tá? Priscila, possa ser que seja só eu e o periciando que apareça nesse dia para a coleta de padrões, eu posso coletar? Pode. O que não pode faltar é o periciando, porque aí não tem como fazer a coleta, tá? Acontece às vezes do periciando ir sozinho, pessoal. Vocês pedem autorização para gravar, seja remota ou presencial, e também use um dispositivo que vocês consigam depois tirar um print de quando ela estiver fazendo a assinatura, tá? Ou tirar uma foto. Se a pessoa não autorizar a gravar, você fala que pelo menos você precisa tirar de 3 a 4 fotos quando ela estiver assinando, não é assim a cara da pessoa parada, quando ela estiver assinando para comprovar que foi ela mesmo que forneceu ali os padrões, tá bom? Então é muito importante que quando for a remota você já envie via e-mail a sua coleta de padrões, o relatório, para que eles façam a impressão. No dia que você ligar para o cliente, já esteja na mão do cliente. Não esqueça. Se for presencial, leve até 3 coletas em branco, tá? Porque pode acontecer do cliente errar ou acontecer alguma coisa. Eu sempre gosto de colocar lá, porque se tiver que substituir alguma página, eu substituo ali na hora, certo? Pessoal, eu acho que eu consegui falar para vocês pelo menos a primeira etapa, tá? Da coleta de padrões e o que vocês precisam fazer, tanto remota quanto presencial, tá? Também expliquei para vocês a pré-análise que vocês precisam fazer. Essa aqui é uma aula da nossa mentoria fase 1, fase 2, mentoria fase 2, que nós estamos divulgando, tá? Tem muitas pessoas já fazendo. Essa mentoria, pessoal, além de aulas gravadas, vocês conseguem fazer na prática, passo a passo, um laudo. Então, para quem está se formando, está estudando, está inseguro aí, que não consegue atuar, vem fazer a nossa mentoria. Ela está numa promoção para quem assistiu a live de ontem e o vídeo de hoje, R$80. Depois ela vai para 250, que é o valor dela. Você vai ter aulas gravadas como essa daqui, explicativas, no linguajar bem tranquilo, que dê para você entender. E depois você vai para a prática. Isso mesmo, você vai fazer tudo que eu passei da primeira pasta aqui, passo a passo na prática, vai atuar em um caso real até a entrega do laudo, com todas as suas peças e o laudo corrigido. Pessoal, hoje, para a correção de um laudo, seja simulado ou um laudo que realmente você fez, é R$400. Já pesquisei com mentores, tenho muita amizade com outros professores e é isso que eles estão cobrando. Aqui vocês vão ter a correção do seu laudo num caso real que eu vou passar para vocês por R$80 ou 250 para quem comprar fora do vídeo depois da promoção. Não deixe de fazer essa mentoria, a gente está colocando um valor super acessível para destravar muitos peritos que estão com medo de sair ali para poder atuar, entendeu? E realmente eu compreendo porque vocês viram que só no início, no passo a passo, já tem bastante coisas para fazer, tá bom? Então, você que estiver interessado, nos comentários já vai ter o link de compra e nosso telefone. Comprou, entre em contato, a gente coloca vocês no grupo e vamos lá agora deslanchar e começar a trabalhar, tá bom? Pessoal, até mais. Vocês viram um pouquinho aí da nossa aula, tá? Nossa aula é mais completa, mas vocês viram um pouquinho aí do que vocês precisam fazer de início, tá bom? Até mais.